Olá, pessoal. Bem-vindos ao 14º episódio do Força e Honra Podcast. Meu muito obrigado a todos que estão nos seguindo, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Se inscrevam no Apoia-se, que no final vou falar mais detalhes. E obrigado aos meus apoiadores para que seja possível, continuar com o nosso canal. Hoje nós temos como convidado um cara aqui sensacional, vocês vão entender o porquê. Vou falar um pouquinho aqui do currículo dele antes de apresentá-lo, para vocês sentirem o peso aqui do convidado. O nome dele, Renan Almeida, sargento da Polícia Militar, esposo da senhora Amanda, que está aqui nos prestigiando. Amanda, obrigado pela presença. Integrou as fileiras da Polícia Militar em 2009, serviu inicialmente na primeira CIA do 5º Batalhão Metropolitano, no primeiro pelotão de Força Tática, que foi a tropa formada, após a extinção do famoso Tático Tigre. Atualmente pertence à primeira CIA dos Comandos e Operações Especiais da PM de São Paulo, COI. É bacharel em Direito, possui formação militar operacional em Operações na Selva, que é o SIGS. Para quem conhece aí, é o brevet da onça, um dos mais difíceis do Brasil e do mundo, com certeza. Operações Especiais do COI. Ações Táticas Especiais, que é o ATESP, do GAT. Conduta de patrulha, entradas táticas, APH tátil e docência em tiro. E atualmente dedica-se a auxiliar a preparação de candidatos às tropas de operações especiais por todo o Brasil com a High-Low, certo? É isso aí. É isso aí. Renan, obrigado, tá? De verdade é uma honra tê-lo aqui. Eu já tinha até conversado com a Amanda, para pegar teu contato, já imaginando um dia a gente tá batendo esse papo. Já vou deixar aqui o convite aberto do canal, quando quiser tá retornando ou trazer algum convidado para passar uma mensagem positiva, essa é a nossa ideia aqui no canal. Tranquilo? Tranquilo. Fica à vontade aí para se apresentar um pouco, pessoal. Fechou, obrigado. Vamos lá, meu nome é Renan, como você apresentou aí. Eu hoje estou servindo no COI, mas inicialmente eu vim do 01, entrei na polícia em 2009 como soldado, aí depois fui para a Força Tática do 5º Batalhão, onde aprendi muito ali, agradeço a todos, inclusive essa área que nós estamos gravando aqui agora, faz parte da atuação do tático do 5º M, aprendi muito com aquela rapaziada lá, é uma escola realmente. Aí em 2017 tive a oportunidade de ir servir no COI, eu coloquei meu nome lá, mesmo sem ter o curso, porque eu não tinha uma bagagem necessária de treinamento para passar naquela exigência daquele curso, e desde 2017 eu estou lá. O primeiro curso que eu fiz na polícia foi o curso da Escola do Soldado mesmo. Aí depois eu fiz o curso para cabo e aí começou a minha visão, para cursos operacionais. Que eu tinha muito essa questão de gostar disso, Desde criança, de algo que me atraía, quando saiu, então, Tropa de Elite, então, aquele filme lá, nem se fala, Aí motivou muita gente. Exatamente. Só que eu esbarrei em algumas pedras, que realmente com sentido, assim, referente à preparação. Sim. Porque pro cara que ele não sabe como se preparar, que ele não tem contato, com alguém que pertence a essas tropas, é muito difícil. O cara ele vai sair para correr, vai sair para nadar. E nessa brincadeira eu fiquei por 8 anos, me preparando aí. Então, tive erros, tive acertos, mas aí quando eu peguei ali a batida certa de preparação, eu fiz o primeiro curso, depois eu fiz o segundo, que foi o COESP, depois eu fiz o ATESP, hoje eu não quero mais, senão minha mulher ela vai embora, ela já falou isso daí pra mim. Mas realmente, resumindo, essa é a minha história. Aí, se você quiser que a gente entre nessa parte mais de história profissional, se quiser que fale mais um pouco sobre os cursos, é você que manda aí. Não, tranquilo, fica à vontade que você achar que tem que passar de mensagem. Aquela pergunta que eu sei que é curiosidade de muitos, Qual dos 3 cursos foi o mais difícil? O que você tem para falar aí? Então, sabe que cada curso tem o seu peso, Eu sempre me esquivo dessa pergunta, porque quando a gente favorece para quem não entende, parece que está menosprezando o outro, Mas é que, na verdade, cada curso que eu fiz teve uma exigência diferente. Sim. Quando eu fiz o ATESP, teve uma exigência muito grande em áreas que eu não tive no Guerra na Selva e que eu não tive no COESP. Quando eu tive no COESP, teve uma exigência muito grande que eu não tive nos outros 2 cursos, e quando eu fui no Guerra na Selva também teve a mesma situação, Então, a cada curso eu posso dizer que teve uma exigência que, assim, eu tive que ter uma versatilidade, que até uma coisa que eu falo aqui no livro também, que você tem que ter várias áreas da sua vida atuando em paralelo. Não adianta você ser só bom em uma coisa e as outras áreas da sua vida você deixar de lado, que em algum momento você vai acabar definhando, ficando de lado.
Mas referente à dificuldade do curso, isso daí, né? Vai muito da pessoa, a afinidade que ela tem com a matéria. Porque você pega, por exemplo, curso de guerra na selva, é calor, mormaço, mato, é mosquito, água, charco, o pé machuca. Então, o cara tem que gostar daquele ambiente, né? Sim. Eu, como vinha lá no interior, já gostava dessa área. Então, para mim, não foi... Eu não tive essa aversão ao ambiente. Então, para mim, essa parte foi bem gratificante. Sim. Cada um tem as suas facilidades e dificuldades, né? Exato. Eu, por ser magro, sofria no frio, né? Às vezes o outro cara é o sono, que ele não consegue ficar sem Exatamente. dormir. E quando você fala da preparação, é complicado a gente achar que por já ter uma atividade física anterior, vai ser tranquilo, a corrida, né? Eu treinava específico para o TAF da PM, como a gente fala, né? O TAF normal. Yes. Quando a gente vai se preparar para um curso diferenciado, né? Tem algumas provas, algumas etapas que são mais difíceis. Eu estava treinando só para passar no TAF. Aí um amigo, né, um pouco mais experiente, que é o 01 Caveira, né, o capitão Edmilson, falou assim, se tu não vai evoluir, tu tem que estar sempre sobrando, 200% e não 100%. Aí ele me passou alguns treinos específicos e é onde a gente vê a melhora realmente, né? E mesmo assim é difícil pra caramba durante o curso. Então eu acredito que a sua ideia, né, o seu projeto de estar mostrando para o pessoal como se preparar, fazendo até a parte da mentoria, é essencial, que vai dar um diferencial enorme para o candidato, porque acredito que a gente tem que estar bem em vários aspectos, né? Sim. Não só físico, mas o psicológico, até a parte financeira também, porque às vezes família, né? Então tem que ter uma preparação, sim, isso é viável e plausível, né? Renan, antes da gente entrar mais nesse assunto específico do curso, que eu quero que você fale, conta um pouco da sua história de vida, né? Desde a infância, o que te levou a estar entrando na PM e se alguém te motivou, incentivou aí nos cursos de operações especiais. Pô, legal. Cara, desde criança eu tive uma certa afinidade com essas matérias, assim, né? Eu sempre, meu pai, ele serviu a Marinha. Então, eu acredito que essa chama se iniciou aí, né? Porque ele carregava um álbum de fotos. Meu pai, ele não teve uma formação de carreira, né? Ele serviu, né? Ele foi convocado, serviu ali por um determinado tempo, depois ele saiu da Marinha e teve que arrumar empregos normais, né? Mas ele trouxe com ele uma gama de fotos que, eu não sei nem contar quantas fotos ele tinha. Então, eu pegava aquelas fotos, ele via helicóptero, navio, eu falei assim, pô, isso eu quero pra mim, cara. Toda criança brilha os olhos. Exatamente. Então, meio que desde criança eu sabia que eu queria ser isso. Com a parte policial, eu já não tinha muita afinidade, mas eu sabia que eu queria ser militar. Aí não tinha muita orientação, eu não sabia como que fazia para entrar, enfim. Aí foi me arrastando. Aí quando eu cheguei nos 16 anos, eu peguei e falei assim, cara, beleza, eu quero ser militar, mas eu tenho que fazer alguma coisa para chegar lá. Se eu ficar aqui em berço esplêndido, daqui não vai acontecer. Então, comecei a ter por caminhos errados, eu comecei a querer trabalhar, né? E quando eu falo trabalhar, eu não estou diminuindo a palavra, mas tipo assim, eu fui procurar emprego no mercado, querendo dinheiro e com o sonho de ser militar. Eu falei, pô, aí eu precisei quebrar a cabeça e falar assim, isso aqui não vai me levar onde eu estou querendo chegar. Aí eu precisei dar um passo para trás e pegar assim, não, eu tenho que estudar. Focar, né? Exatamente. Aí eu peguei, saí da escola, terminei o ensino médio, aí o que eu fiz? Baixei lá o edital, falei assim, isso que cai, beleza. Fui na escola, pedi livro velho lá usado, falei assim, o que vocês tiverem, vocês me dão. Isso foi no dia que eu encerrei o ensino médio. Eu levei esse livro para casa e durante um ano eu fiquei preparando, mas assim, sem nenhum direcionamento possível. Então, o que eu fazia? Ali, né? Exatamente. Eu li o livro inteiro, ticava no edital o que eu via que eu já tinha estudado, chegava no final eu lia de novo. Eu li livros por 5, 6 vezes, porque assim, é o que eu podia fazer, né? E aí, no ano seguinte, eu prestei 3 concursos para fuzileiro naval, para a Polícia Militar de São Paulo e para a ESA. Eu acabei passando nos 3. Eu tive uma grande inclinação para ser fuzileiro naval, por até a influência do meu pai, por ter sido da Marinha. A polícia, eu estava por último ali e eu tive muita vontade de ir para o Exército, para participar da ESA. Aí eu fiquei nessa dúvida, aí eu saí um dia com um amigo lá, falei assim, vamos ali tomar uma ali, que eu estou na dúvida, não sei que é o caminho que eu vou seguir para minha vida. E esse é um amigo que a gente se chama de primo, irmão, que a gente é muito próximo, cara. Aí eu falei assim, não, cara, eu sem dúvida eu iria pra polícia, porque eu quero ser do tático. Eu não sabia nem que era tático, né, meu? Aí, não sei por que motivo, acho que foi até uma mensagem, né, divina.
Do nada passou uma barca de tático na rua na hora. Olha. A hora que eu vi os caras encarando, olhando pro bar, eu falei assim, pronto, é isso que eu quero ser. Aí eu comecei a fazer uma reflexão, falei, pô, será que eu quero pertencer às Forças Armadas e ficar aquartelado? Será que eu quero atuar? Eu falei assim, não, eu quero atuar, pô, eu quero colocar em prática o que eu via nos filmes, né, e tal. E aí foi que eu tomei a decisão. Aí fui pra Polícia de São Paulo. Em determinado momento eu tive uma bala ali, porque 2 meses que eu estava em Pirituba, chegou a minha convocação para ir para a Marinha. Aí eu falei assim, não, cara, eu comecei esse caminho aqui, eu vou me manter. Aí eu peguei, me mantive ali, e foi isso. E como eu já tinha pegado esse esquema de estudo, eu não parei mais, né? Falei assim, ó, eu vi que tem um caminho aqui nessa repetição, né? Eu leio um livro inteiro e dá certo. E aí eu continuei mantendo, né? Quando der o tempo, eu vou prestar para cabo. Aí chegou a prova de cabo, eu comecei a fazer estudos repetitivos, e aí consegui passar, e depois para sargento foi a mesma coisa. Mas não fez nenhum curso específico? Não fiz. Eu não tinha isso. Até porque na época não tinha tanta divulgação, né? Mas eu vejo isso como uma bolha, ele aproxima muito o candidato do objetivo, né? Sim. Porque é um conteúdo mastigado, né? E o concurso ele é uma competição, então sim, o que o cara poder chegar mais preparado é melhor para ele, né? E nesse meio caminho aí, eu lembro que quando eu me formei em Pirituba, né, depois desse 1 ano de escola, eu peguei e falei assim, beleza, eu me formei aqui, conquistei meu sonho, tá, beleza, o que eu vou fazer agora? Eu falei, acho que eu tenho que fazer uma faculdade, porque falava-se muito, né, em Pirituba, falava assim, ó, seus nomes aqui estão escritos a giz, hein? Sim. Qualquer deslize de vocês na rua, vocês vão ser mandados embora. Eu falei, pô, mas o pessoal falava que tinha, como é que fala, estabilidade. E não tem, os caras falam assim, não tem estabilidade aqui não, primeiro escorregão que você der e que a câmera te pegar, os caras vão te mandar embora, mesmo você dando certo. Eu falei, vixe, então tem que ter uma formação por fora. Aí fiquei analisando, eu falei assim, cara, acho que eu vou fazer direito, porque como eu quero ficar na área aqui policial, militar, sim, se eu sair da polícia, eu vou prestar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que ele que está ali nas proximidades. E aí fui fazer direito, né? E eu acredito que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Até quando o pessoal fala, qual foi o curso mais difícil que você fez? Eu acho que foi a faculdade de direito, porque eu tinha uma rotina assim, ó. Eu trabalhava na noturna na época, aqui na área, nessa área que a gente está aqui, né? Da Zona Norte. Aí sem dormir, eu ia para a faculdade, aí acabava meio-dia. Então eu voltava para o interior, eu conseguia dormir ali das 12h até as 5h. Aí, à noite, eu voltava a acordar porque o corpo meio que estranha, né? Sim. Aí, beleza. Outro dia da manhã eu vinha para São Paulo e não voltava mais para o interior. Aí eu ficava aqui, ia para a faculdade, da faculdade ia para o quartel, eu dormia à tarde, para assumir o serviço à noite. Então, isso daí foi durante 5 anos, né, meu? E você muito não tem outra escolha. Se você não terminar, não for até o fim. E aí eu consegui me formar, prestei o AB, passei e falei assim, ó, beleza, agora eu já tenho o que eu queria, né? Que é uma segunda profissão, caso tudo desse errado. Deixei essa segunda profissão ali na gaveta, falei assim, acho que agora é hora de eu buscar os meus sonhos lá, né? Ser mais especializado, buscar aquele papel mais especializado que eu via nos filmes que eu achava muito legal. E aí foi onde eu comecei a voltar para a parte operacional, né, da polícia. Qual foi o primeiro curso que você fez? Operacional? Foi do SIGS. Foi. Né? Cara, mas foi Foi aquele cavalo selado que passa uma vez só, né? Eu posso entrar nesse assunto já? Claro, pode falar. Pô. Então, como foi, né? Eu tentei primeiro, em 2016, o TAF do COI. Sim. Eu não passei nem na corrida. Caramba. E tinha um fato interessante, que o coordenador desse curso, em 2016, era o capitão Luiz Alberto. Sim. O capitão Luiz Alberto, assim, ele não tem muita papa na língua, ele tem aquele jeito chucro dele. E o que ele... muitas pessoas acham, até julgam mal, mas o que ele fazia? As pessoas que não passavam no TAF, ele mandava quem passou entrar em forma e dar a meia volta para ver para quem foi reprovado. Cara, isso daí me marcou demais. Eu falei assim, nunca mais acontece na minha vida. Aí, daí, de 2016 para frente, eu não parei mais de treinar, né? Eu acabei até pulando falar do acidente aqui, do acidente, né, aconteceu, mas dá pra gente voltar depois. Então, eu comecei a treinar a partir daí. Aí eu fui para a escola de sargento em 2017. Quando eu retornei, eu tive a oportunidade de voltar para o COI. Então, eu voltei para o COI e já falei assim, eu tenho que fazer o curso. Porque se eu ficar essa unidade aqui sem curso aqui, vai ficar ruim para mim. Sim. Porque o clima, para quem não tem curso, ele já é diferente, né? Porque realmente você não entrou pela porta da frente, sim, e aí você está dividindo o mesmo ambiente com as pessoas que fizeram aquele curso. Aí eu fiquei lá e comecei a me preparar, insanamente. Então, tipo assim, vamos supor, hoje estamos em março, o curso era daqui 1 ano e meio, eu já estava treinando agora, como se o curso fosse na próxima semana. Sim.
E aí, na época, tinha lá no o Capitão Costa e tinha um outro sargento, né? E os dois tinham pedidos para fazer o curso do SIGS. Sim. O curso do SIGS é um curso muito tradicional, né? Porque foi a base do curso do COESP, hoje é o curso do SIGS. Então, o pessoal pediu a vaga, o Exército concedeu. Eu estou disponibilizando uma vaga para um capitão, uma vaga para um sargento. Mas o que aconteceu com esse sargento aí? Chegou a oportunidade também dele fazer o CAS. Quando ele colocou na balança, eu vou fazer o CAS, né, que ajudará na minha promoção, ou vou fazer o COS, né, que é o SIGS aqui, e não vai, em tese, não vai me ajudar em nada aqui na carreira. Ele optou pelo CAS. E aí o capitão falou assim, beleza, um sargento desistiu, então eu quero outro sargento, porque eu não vou chegar no... Porque assim, você imagina, o comandante-geral da polícia, tipo, o comando-geral do EB, exatamente. Vai ter que ser... Exato. Vai ter que ser coberta essa vaga aí. Aí começou. E naquele momento, nenhum caveira tinha interesse, né? Porque assim, pensa numa unidade como o COI. Os cursos que chegam lá é a preferência dos caveiras, mas nenhum deles queriam. Não estavam no momento da vida, não estavam treinando, não queriam, né? Aí, eu tava ali, comecei a ouvir um zum. Aí eu peguei e falei assim, sou voluntário. Aí o cara falou assim, não, você vai mesmo? Aí beleza. Aí começou um certo dissabor, né? Um certo desgosto. Falei assim, o cara nem fez o curso aqui da casa, como é que quer fazer o curso fora? Falei, não, eu tenho ciência aí do que eu tenho que buscar aqui primeiro, mas eu sou voluntário. Sim. E aí foi quando o capitão me chamou para conversar. Falei assim, você tem moral? Ele falou assim, capitão, eu tenho vontade, acho que eu sou capaz, eu só preciso de uma coisa do senhor, que você me dê condição de treinar esses últimos 3 meses. Eu tinha 3 meses para me preparar. Sim. E o TAF do SIGS era muito diferente. Tinha uma flutuação lá que, tipo assim, não tinha nada, não era nada que eu tinha visto aqui ou em qualquer outro curso. Aí eu peguei e falei assim, senhor, me dá essa oportunidade de me preparar nesses últimos 3 meses que eu vou. Ele falou, beleza. Aí eu comecei a treinar. Eu não consegui, essa flutuação que eu fazia, era uma flutuação com fuzil, não saía no tempo que os caras queriam. E a primeira, eu falo, é muito engraçado, a primeira vez que eu consegui fazer ela no tempo foi no TAF no SIGS, que a gente fez lá na MAN. Então a gente fez um pré-TAF na MAN para depois ir pro SIGS. Então foi a primeira vez que eu consegui, fui aprimorando, depois a gente foi para lá e lá eu falei assim, pronto, eu saio daqui eu morto, porque eu sabia que se eu voltasse pro COI sem aquele curso, eu podia botar minha mala na costa em outro lugar para trabalhar, que a pessoa não ia me aceitar. Então, acho que essa situação até me ajudou muito, porque eu falei assim, não, eu saio daqui morto. E aí fui passando, entre fase, foi o curso mais difícil, porque assim, eu nunca tinha feito um curso operacional, já caí lá de paraquedas no curso do Guerra na Selva, né? E deu certo. E a motivação que você tinha, né? Exatamente, não. Por isso que eu falo, às vezes algumas pessoas parecem que querem ser mal, mas elas acabam proporcionando bem, então tem que valorizar até os seus inimigos, né? Verdade. É o que a gente não gosta de... Não quer que aconteça, mas a gente tem que depois entender algumas coisas, né, negativas. Exato. Vão vir para ajudar a impulsionar a gente lá na frente. Você tem que usar tudo que na sua mão, você tem que usar para alguma coisa, não desperdiça nada. Boa. Tanto que é bom quanto que é ruim. Quer voltar no acidente que você ia comentar? Boa, o acidente. Essa vontade de fazer cursos operacionais já vinha desde da escola, né? Inclusive o Clímaco, né, que foi um cara que teve aqui, um professor pra gente. Clímaco, abraço. Um abração, o Clímaco é sensacional. Eu falo dele, inclusive, aqui no livro, depois a gente vai falar aqui no livro, porque quando eu estava lá em Pirituba, eu não sabia de COI, não sabia que existia um COI na Polícia de São Paulo. Aí eu vi que todos os professores iam de cinza lá, mas tinha um cara que passava de camuflado. Eu falei assim, pô, quem que é esse cara aí? Todo mundo fala assim, não, esse daí é o Caveira, esse daí é o Caveira. Eu falei, mano, eu quero ser esse trem aí, porque o jeito que os caras olham pro cara é diferente. E aí, eu queria, mas não fazia nada. Não mudei meus treinamentos, não comecei a me empenhar. E aí foi quando chegou em 2015, nós estávamos em deslocamento no tático, e a viatura girou e bateu numa árvore. Nesse acidente eu quebrei meus 2 braços. Então, eu quebrei aqui a una e o húmero. Aí do nada, tipo assim, imagina você forte no dia, pegando ocorrência, na de ladrão, no outro dia você tá tão incapacitado que o pessoal fala assim, o médico chegou e falou assim, eu não sei se vai retornar o movimento do seu braço, ou se inclusive você pode ser aposentado por invalidez. Eu falei, mano, que isso, cara? Aí você fica naquela situação de frustração, impotência, fala assim, meu, se entrar um cara aqui em casa aqui agora e me pegar, que eu não tenho o que fazer, não tenho força, não tenho braço pra lutar. Aí eu fiquei naquela amargura de 3 meses sem poder fazer numa atividade física. Falei assim, aí você apela pra quem? Pra Deus, né? Sim. Eu peguei e falei assim, se o senhor me ajudar a voltar, eu dedico todos os dias da minha vida pra treinar até eu concluir aquele curso e vou ajudar os outros, porque assim, eu não posso pedir algo que é pra mim, vou fazer aquele curso pra você estar um brevet, mas eu quero fazer aquele curso e eu quero que o senhor me use como ferramenta pro bem. E aí assim foi feito. Passaram-se 6 meses, eu tive o aval. Aí, a princípio, meus braços ficaram um pouco tortos, né? A pessoa até brincava lá, né? Falei assim, pô, você tá com o braço torto, como é que você vai fazer o curso? Mas aí, com o tempo, ele foi voltando.
a força voltou normal e aí eu não parei mais de treinar. E também foi outro limão, né, que eu peguei e fiz uma limonada, porque assim, eu tinha tudo para parar, desistir de tudo, mas eu falei, não, meu, se eu sair dessa situação aqui, eu vou para cima e pô, ninguém mais me segura. E aí foi o que eu fiz, comecei a me preparar, aí chegou em 16, eu tive essa outra queda, 2016 eu tive essa outra queda quando eu passei no TAF, peguei ela de novo, falei assim, meu, tudo isso daqui eu vou pegar essa raiva e vou trazer pro bem. Sim, transformar em motivação. Exatamente. Né? Exato. Aí tanto que saiu, eu fiz o curso do SIGS, depois eu fiz o COESP, aí peguei o último fôlego que tinha lá pra fazer curso, que a gente vai ficando velho, também vai caindo no saco. Preciso disso. Então aí pro último lá foi o ATESP, falei, pronto, agora já deu. Agora já deu. Faz parte. Renan, você falou um pouco aí sobre a sua, né, aproximação com Deus. Eu mesmo posso falar, né, como exemplo de que sempre fui, né, tive minha fé, ia frequentemente à igreja, tudo, não vou entrar em questão de religião, mas mesmo por mais que nós saibamos, né, o que é o bem, o que deve se fazer ou não, às vezes a gente cai, né, em erros, e alguns momentos da nossa vida fazem com que a chave mude, né? A gente reflita. Como você usou o seu exemplo, né? Eu tive alguns exemplos e me aproximei bastante. Então, hoje, você falando, parece que foi passando um filme aqui na cabeça, né? Hoje eu peço muito para que eu seja usado como instrumento. Exato. Seja para levar uma palavra para uma pessoa, já tive alguns exemplos aqui, inclusive no podcast, que mais para o futuro aí eu posso até contar. A gente fica, às vezes, né, preocupado com o número de seguidores, né, nas redes sociais, mas eu falo pro pessoal, eu quero que tudo saia naturalmente, que flua como Deus quiser. Por quê? Eu prefiro ter lá 100 pessoas ou 1000 pessoas que realmente queiram escutar o 3 em 1 que eu posto diariamente, ou que eu esteja fazendo, né, de alguma forma diferença para poucas pessoas, mas que faça. E não que pessoas usam, né, dessas ferramentas para o benefício próprio, seja para ganhar dinheiro, não estou falando que também está errado, né? Mas eu peço para que seja feita dessa forma. Eu acredito que quando a gente consegue alcançar, né, um objetivo, a gente tem que retribuir, né? Independente de vir financeiramente ou não, a sensação de bem-estar, para mim, é a que me deixa mais tranquilo. Acredito que para você também, né? É tudo emprestado, né? Se a gente tem a possibilidade de estar aqui hoje nessa sala, dando essa palavra aqui com o microfone, a nossa obrigação maior é contribuir com alguém. Sim. Porque se a gente deixar preso na gente e não propagar, a gente deixa de ser capacitado a receber mais bênçãos. Exatamente. Porque assim, ou você pega, você retransmite, você multiplica, ou você vai deixar de ser recebedor também. Sim. Lendo o seu livro, né, eu iniciei, mas eu percebi que tem várias passagens bíblicas, Sim. Né? O que você fala hoje da espiritualidade que você tem? O que isso te faz de diferente que você não tinha antes? Então, a minha vida ela tem um marco, né? Foi um acidente. Não, esse marco é aquela mulher ali, a Amanda. A Amanda, assim, é uma das maiores servas de Deus que eu conheço. Se você perguntar de Bíblia para ela sabe de cor. E ela me mostrou uma outra forma de ver as coisas, porque como que era a minha relação com espiritualidade. Nem vou falar sobre religião também, que eu não tenho. Eu não considero que eu tenho uma religião, sou cristão, não. Eu acredito muito na Bíblia, porque assim, a gente vê que verdades tem ali. O negócio foi escrito há 2000 anos e até hoje está acontecendo. Se você pega, o ser humano ele continua recaindo em erros que foram cometidos no passado, ele não aprende. Então a gente tem que entender assim, verdades naquele livro tem. Então, até eu conhecer a Amanda, a minha relação com o divino era assim, Deus, eu vou procurar fazer o certo, você me usa aí como... Não é tão próximo, assim, o senhor me usa como o senhor quiser. Assim, eu vou fazer o certo. Sim. Mas quando eu conheci ela, falou assim, é que não é bem assim, você tem que pedir as coisas. Eu falei assim, não, mas se eu pedir, vai estar parecendo que é para mim, ele tem que me dar porque ele quer. Ela falou assim, não, você tem que pedir, você tem que orar. E a pessoa me falou assim, vamos ver se é verdade. E a Amanda uma pessoa que ela pega e fala assim, eu vou orar pra tal coisa, o negócio acontece. É uma loucura, cara. Parece que não, mas... aí eu comecei a seguir esse caminho e falei assim, Aí eu comecei a prestar mais atenção nas palavras, né, Bíblia. Eu falei assim, Aí tinha coisas que você acha, é um problema financeiro, não tem nada a ver com religião. Você vai na Bíblia e tem. Lá no livro de Mateus, praticamente, ele todo fala sobre essa questão de religião, relacionamento com outras pessoas, negócios. Então, você consegue encontrar um amparo ali e falar assim, aqui tem verdades e a gente tem que
não apenas querer ser o certo, a gente tem que buscar a Deus. Sim. Porque Deus está ali, né? Deus, Cristo, ele está parado, é quem crê em outro tipo de energia, que seja. Você tem que buscar. Porque a gente foi criado por algo, pelo menos é a minha crença, a gente foi criado por algo e se você não buscar, você está se afastando daquele seu Sim. Criador. Então, você está indo contra, né, a sua natureza. Daqui a pouco a gente está vivendo numa algazarra, né? Porque não está tendo um porquê. Sem A gente vai, exatamente, vai acordar, comer, reproduzir e dormir. Acordar, comer, reproduzir e dormir, exatamente. Então a gente tem que achar esse motivo, né? E é o caminho que faz a diferença, né? A gente busca muito objetivo. Não quando eu chegar no final. Mas o final é só aquele marco que você colocou na cabeça. O que faz toda a diferença é o que você fez no caminho. É quem você se transformou, é o que você carrega. Você vai carregar de lembranças, é o que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos. Sim. Então hoje é o que eu vejo isso daí. Teve esses 2 marcos aí. Eu, assim, a minha vida tá 200% melhor do que era isso daí. Eu sou prova disso daí. Sem sombra de dúvidas, né? E é legal quando a gente vê pessoas, né, de sucesso, alguns empreendedores, ou escritores, ou teólogos, a gente vê que cada um passa uma mensagem, né, referente a isso, a gente tem que tentar trazer, né, e absorver. Pô, se funcionou, né, para ele, por que não pode funcionar para mim? Eu gosto muito do Rodrigo Silva, que ele explica, né, a Bíblia comentada de uma forma bem tranquila e simples para a gente entender. E tem o Paulo Vieira também, que eu fiz um curso e ele falou numa palestra sobre o doar, né, que você falou, da gente, né, doar o tempo, ou que seja a parte financeira. Ele fez uma analogia com o Mar da Galileia, né, que é cheio de vida, porque ele recebe água e ele deságua para outros mares. E o Mar Morto, já pelo contrário, né, o mar ali não tem vida, porque ele recebe água e prende para ele não distribui para ninguém. Então é uma analogia que a gente fala, pô, não que eu queira mais, mas é natural. Se eu quero receber mais, seja bênção, seja o que for, eu tenho que doar mais, né? Exato. Deixar o copo sempre vazio para poder ser preenchido, né? Renan, vamos falar um pouquinho aí sobre o livro, os 11 mandamentos aí, né? Das operações especiais. Acredito que aí vai falar de uma pergunta, pode mostrar aí, fica à vontade. Depois a gente vai fazer um sorteio. Sorteio, legal. Seguidores aí. Vou querer sim. Para os nossos inscritos aí, seguidores, a gente vai bolar uma forma de fazer um sorteio para presentear com o livro. E eu ia falar sobre disciplina também, mas eu tenho certeza que no meio dessas 11... Vai ter. Esses 11 mandamentos vai ter, né? Sim. Se você quiser começar pelo começo, fica à vontade. Você quer que eu passe por todos os mandamentos? Cara, pode falar se você quiser, né, para ficar algo mais fácil, falar do primeiro e os pontos mais chaves, né? Tá. Os pontos mais importantes, senão você vai ler o livro aí, daqui a pouco ninguém vai querer comprar, porque você já deu isso. Não, vixe, né? Cara, eu vou te falar. O que eu aprendi a escrever no livro, cara, é que dá para fazer um livro falando dos 11, mas dá para fazer um livro de cada um também, se eu quiser. Isso daí não há dúvida, né? Sim. Então, como que eu comecei aqui, né? Como que eu faço? Como é que vai ser a introdução desse livro? Como é que eu vou começar falando? Então, a primeira coisa, né? Eu vou falar dos 11 mandamentos das operações especiais, então eu tenho que linkar com 2 coisas. Primeiro, falar da tábua dos 10 mandamentos. Sim. Porque senão eu falo assim, por que mandamentos? Por que não é princípios? Tem a ver, né? Exatamente. Aí, já que eu estou falando de tropas especializadas, já que eu estou falando de tropas especiais, eu tenho que falar o porquê que existem essas tropas. Sim. Então, eu trago uma analogia de lá do começo. Falo assim, pessoal, a violência sempre existiu. Sim. Isso daí... Desde que o homem é homem, começou a busca pela sobrevivência, teve conflitos, né? Isso daí já é provado com escritos bíblicos, com provas arqueológicas. Então, em que pese, né, muitos organismos acusam os órgãos policiais, militares de propagar violência, eles foram criados para combater e defender, né, os inocentes e trazer de volta aquela sensação de segurança. Então, vem falando assim, aqui você justifica que existe a necessidade de você ter uma tropa especializada. Mas por que uma tropa especializada? Porque, no geral, existem ocorrências que ocorrem que são de menor gravidade, né? Quando você fala assim, mas o roubo ele é grave, só que assim, ele atinge uma pessoa em específico, né? O patrimônio dela. Então, para isso, o Estado ele cria uma tropa que fica em prontidão ali, né? Que, por exemplo, é o RP, Sim. que fica ali todo momento patrulhando, ostensivo, fardado. Recebe a ligação no Exatamente. Então, esse daí, por si só, ele controla, não deixa que esse mal ele aumente, né? Porém, quando a gente fala em crimes de maior gravidade, igual novo cangaço, tomada de cidade, ocorrências com reféns, explosivos, foge a capacidade que aquele homem
E quando eu falo homem comum, não vejam menosprezado. Né? Assim, ele tá falando policial convencional. Exatamente. É que o cara que tá no RP, ele tá assim, ele tem 300 ocorrências que podem acontecer ali. Então, assim, ele tem que se cuidar de tudo, e quem faz tudo não consegue se empenhar em um assunto só e se especializar. Sim. Então, é isso daí. Então, para que a gente consiga trabalhar direito numa coisa determinada, a gente precisa de uma tropa especializada. Então, você tira ela desse contexto do todo e fala assim, aqui você vai ficar se preparando, treinando, para quando acontecer isso, você vai ter capacidade de agir. Então, beleza. Aí nós justificamos a criação de tropas especializadas. E aí vem, beleza, como que nós vamos criar essa tropa? Como que foi a primeira criação? Aí você começa a recorrer à história. Então, nós tivemos lá os 300 de Gideão, tivemos o Cavalo de Troia. E a primeira formação, quando a gente fala em cursos operacionais, é relativamente recente. Porque é de 70 para cá que começaram a ter os cursos de operações especiais no Exército, Forças Armadas, né, no geral, nas polícias. Então, como que é criada essa tropa? Aí você vai ver. Vamos pegar, por exemplo, aqui a história dos comandos. Estava na Segunda Guerra Mundial, Hitler invadiu com tudo, tomou a França, e a Inglaterra falou, ferrou. Os caras invadiram aqui, derrubou a França, o próximo vai ser a gente. Eles não estavam preparados, né, para que isso acontecesse, não tinha maquinário, não tinha homens, exércitos numerosos. Então, como é que a gente vai conter esses caras? Aí um certo cara pegou e falou assim, eu lembro de um combate que eu participei, que certas guerrilhas não deixavam que a gente invadisse no terreno. Eram homens que, assim, com o fardamento deles, o seu próprio fuzil e suas mochilas, eles continham o avanço de nossa tropa. E se a gente criasse essas tropas aqui? Eu assim, beleza, vamos chamar essas tropas de comandos. Então, o que em tese seria criado para tentar conter uma invasão alemã, ele foi o início da reviravolta ali, onde o Hitler começou a perder. E tanto que foi o impacto das tropas de comandos, que foi a única tropa que Hitler escreveu de próprio punho e falou assim, qualquer soldado da tropa de comandos não pode ficar vivo, se for capturado ele tem que ser assassinado. Caramba. Então ele deu essa ordem, porque ele sabia o poder destrutivo. E a tropa de comandos era o quê? Era pequenos contingentes que botavam sua mochila, seu fuzil, ia para território inimigo e se virava como dava. Causava morte, confusão, destruição na retaguarda do inimigo. E aí você traz para cá, nesse contexto, assim, tem uma verdade aqui, isso aqui dá certo. E quando você vem tentar criar uma tropa dessa, você precisa de um padrão. Sim. Porque senão, esse curso vai ser assim, esse curso vai ser assado. E quais são esses padrões, né, que a gente identifica de criação das tropas? O primeiro é voluntariado. Não tem como você pegar um cara e falar assim, você vai ser um operador especial, se esse cara não quiser. Sim. Porque a probabilidade de morte, de dar errado, é muito grande. Então esse cara ele tem que querer estar ali, né? Falar do voluntariado, qual que são os próximos requisitos para a gente criar uma tropa especializada? São princípios. Princípios que podem conduzir ao bom andamento da missão, bem como o bom relacionamento do grupo. Sim. Porque sempre que a gente trabalha com o ser humano, a gente tem que pensar no bom relacionamento do grupo. E, por fim, é um treinamento especializado e tão árduo que somente os fortes poderiam sustentar, né? E o livro ele vai tratar exatamente dessa parte do meio, que são os princípios. Porque quando você analisa os 11 mandamentos nas operações especiais, embora ele seja utilizado no âmbito militar, de combate, ele vale para toda a vida. Sim. Você pega um empresário, ele usa isso. Um gestor de escola, ele vai usar isso. Um chefe de família, ele vai usar isso. Fala assim, então, assim, é algo que é bom para ser falado. E eu fiquei pensando em casa, eu falei, a gente fala tanto sobre 11 mandamentos, e eu era um dos caras que tinha dúvida. Eu falei, qual que é a diferença da flexibilidade para a versatilidade? Eu não sabia falar. Aí você vai buscar literatura, não tinha uma literatura, tinha assim, pequenas frases no Google que você achava assim, não, vou escrever sobre isso. E aí começou a minha pesquisa, né? Eu, de início, me assustei, porque, eu tô falando de algo que vai atingir todas as tropas especializadas do Brasil. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado no que eu falo. Então, qual que foi o meu cuidado? Em embasar esse conhecimento, tanto em conhecimentos em pareceres técnicos quanto religiosos. Porque se é mandamento, é porque ele tem uma relação com os mandamentos de Deus ao povo de Israel, exatamente. Porque vai falar das tábuas. O que aconteceu? O povo lá, os judeus estavam escravizados no Egito há 400 anos. Daqui a pouco foram libertados. Aí um olhou para o outro, beleza, como que a gente vai viver? Qual a regra que a gente vai seguir? Os caras só conheciam as leis egípcias que escravizavam eles. E aí foi quando Deus apareceu lá e falou assim, essas daqui são os 10 princípios que não podem ser quebrados. Aí falou lá, não matarás, não cobiçarás o próximo, não furtarás, enfim. Aí você encontra em Êxodo outras leis que foram feitas, né, que começam a falar detalhes,
Quando o cara tiver um acerto financeiro e não pagar, ele vai pagar de tal forma. Quando alguém roubar, ele vai pagar de tal forma. Só que esses princípios são variantes. Sim. E o que realmente ficou impregnado, assim, isso daqui é o que nunca... São as cláusulas pétreas, né? Sim, Assim como na Constituição. São os 10 mandamentos. Então, você dá um caráter divino e coercitivo. Aí foi assim que aconteceu nos 11 mandamentos das operações especiais. Aí a gente vem falando de agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente e por aí vai. Aí, cada capítulo eu reservei para falar de um mandamento, né? Isso daqui é um livro de cabeceira, isso aí eu ando com ele para todo quanto é lado, porque é um conhecimento tão vasto que eu acho que é muito difícil você carregar tudo na cabeça. Que você falou também, ele pode ser usado para vários aspectos da vida, né? Quem está vendo aqui pode falar assim, mas eu não sou militar, então esse livro não serve para mim. O Renan vai explicar aqui, isso daqui para o empresário, para o pai, para o esposo, para tudo, né? Para tudo. Então, falando aqui primeiramente da agressividade, né? Eu vou até olhando aqui para não falar besteira, né? Então, vamos lá. Falando da agressividade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma distinção dela para a violência, porque quando você fala agressividade, você legalmente você fala assim, tem tudo a ver com a violência. E, na verdade, é totalmente diferente. Porque enquanto a violência é aquela atitude que uma pessoa causa com o intuito de machucar a outra, seja verbalmente, fisicamente, a agressividade é aquele impulso que faz as pessoas pararem. Então, por exemplo, se a gente está aqui, eu pego seu celular, um copo aqui e taco no chão. A hora que eu vou pegar no seu celular, você segura a mão, eu falo assim, opa, parou o que está acontecendo. Você foi agressivo contra a minha violência. Então, é necessário uma agressividade. Não tem como você viver assim. Pessoas que vivem sem agressividade, elas são totalmente dependentes de outros, que são os guardiões. Quem são? Pais, irmãos. Eu acho que todo mundo aí que está assistindo deve conhecer alguém que se enquadra nesse tipo aí. E essas pessoas, ou elas vivem uma vida de fragilidade, ou elas ficam guardando isso daí para elas, que em determinado momento elas explodem e acabam cometendo atitudes violentas. E aí passam de certas para erradas. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. E a agressividade que a gente costuma falar é a controlada, né? Exatamente. É o limite de realmente cessar. Exato. E eu também falo aqui que ela tem que ser trabalhada em 2 pontos. Tanto na controlada, para você não transformar sua agressividade em ira, porque, por exemplo, alguém veio te agredir, você segurou essa pessoa, é o suficiente. Agora você começou a bater nessa pessoa, essa pessoa desmaiou, você continua batendo, você está partindo para a violência. Então, nós temos que trabalhar tanto no controle de contenção, quanto no controle de aumentar quando seja necessário. Então, exatamente, no contexto das tropas especiais. Você pega uma ação aí de uma tropa especializada, que, por exemplo, o CQB, né, que é o combate no ambiente confinado. Então, você está com uma tropa de certa quantidade de homens que precisam entrar num cômodo para salvar uma refém, e eles sabem que lá dentro tem um cara armado e que vai atirar neles. Não é qualquer pessoa que vai entrar. Porque quando começa uma troca de tiro, você mais vê o pessoal correndo contra. E, na verdade, o operador especial tem que correr na direção daquele indivíduo. Exatamente. Então, o cara ele tem que saber aumentar a agressividade dele para que ele coloque também tanto medo naquele agressor que o cara sinta medo de morrer. Fala assim, opa, até aqui deu para mim. Aqui eu já não consigo mais. E ele se entregue, assim, seja feito lá o que a lei diz, né? Então, esses 2 sentidos da agressividade que a gente fala aqui no livro. Proporcionalmente, a gente entrando nesse assunto, por isso tem as alternativas táticas, né? Exato. Primeiro a gente vai negociar, tem a negociação tática e a real, que é algo mais tranquilo, sem nada de violência, por assim dizer. Não teve o êxito, aí de repente pode vir um menor potencial ofensivo, né? Que vai ser o elastômero, ou o DEC, né? Que é a taser, dispositivo eletrônico de controle. Aí sim, né? O tiro de comprometimento, que pela lógica vai causar a incapacitação só do causador, e o último, que é a invasão tática, que é onde já foge um pouco do controle, né? Então, até nisso, a Polícia Militar pensa, e não só ela, acredito que outras forças, né, especiais, operações especiais, também são nessa linha. Exato. Porque quando a gente fala, o atirador, né, de elite fez um disparo, matou o causador. Não, entenda que antes foi feito toda uma análise, foi tentado outras alternativas, né, para que chegasse nesse ponto, né? E qual seria o segundo mandamento? Segundo mandamento, controle emocional. Então, parece, mas é a mesma coisa que agressividade controlada? Não, a agressividade é o impulso que visa nos manter vivos.
o controle emocional está relacionado, né, a um software que a gente vem pré-instalado, né? Que para quem já assistiu aquele filme lá Divertidamente, né? Sim. As emoções base alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Todos nós temos. E quando a gente encontra estímulos que nos conduzem a essa reação, né, a essa emoção, nós temos automaticamente reações fisiológicas. Então, vamos lá. A gente está aqui conversando, do nada aqui cai uma aranha desse tamanho aqui com um veneno na boca e em posição de ataque. Vai dar um susto na gente. Porque, primeiro, não estamos preparados e o nosso corpo, nossa mente, ela está preparada para manter a gente viva a qualquer custo. Sim. Então, a primeira coisa que vai acontecer, a gente vai travar, vai fixar o olhar nela, o coração vai acelerar, vai jogar adrenalina e a gente vai ficar ali. Para depois pensar. Exatamente, você não pensa. E aí, o que eu vou fazer? Será que se eu pegar na costa dela? Será que se eu der um passo para trás, ela vai pular em mim? Então, nesse primeiro momento, nós não conseguimos pensar. E essas emoções são universais, que assim, a gente está conversando hoje, eu não sei onde você nasceu, mas você tem as mesmas emoções que eu. O cara que é da China, ele também vai ter essas emoções. Sim. E uma coisa que é interessante, a gente não consegue controlar as emoções, né? Então, assim, pô, mas... o controle emocional é uma mentira? Não é que é uma mentira, porque assim, ó, nós não conseguimos controlar as reações fisiológicas que vão acontecer no momento, mas nós conseguimos controlar o que vai acontecer depois delas. Nossas ações. Exatamente. Como que eu faço isso? Exposição constante. Eu falo, por exemplo, que acontece muito até lá na mentoria que nós fazemos. Pega um cara e o cara fala assim, eu quero ser um operador especial, mas tenho medo de altura. Nossa, pô, mas é um absurdo. Não é um absurdo, é natural. Sim. Porque como ser humano, o nosso corpo, ele quer distanciar a gente de tudo que possa nos matar. Gerou perigo, ele quer afastar. Então, humanamente falando, tá certo. Porém, quando a gente passa por uma operação, a gente tem que preparar mais esse candidato. Então, o que eu faço com esse cara? Eu faço instruções de rapel. Eu falo assim, isso aqui é uma corda, ela tem capacidade para tantos pesos, aqui a gente amarra ela num ponto bomba, e aqui você vai usar um mosquetão que tem capacidade para mais tantos quilos, e o cara vai entendendo e fala assim, é assim que funciona. Exatamente. Aí uma hora ele desce, fala assim, eu desço com ele a primeira vez. Beleza. Agora você vai descer sozinho, o cara desce sozinho. Aí ele vai na segunda, na terceira vez, mas geralmente na terceira vez os alunos já são instrutores. Quando eles vão, eu já coloco eles para montar a via. Legal. Então o cara ele vai criando essa afinidade, ou seja, eu não consegui mexer na emoção. A emoção de medo dele está nele. Está lá. Porém, eu consegui. Exatamente, eu consegui mexer no que ele faz, apesar dela. Sim. Esse cara vai continuar com medo. Tô com medo de outra, beleza, mas ele sabe a capacidade da corda, ele sabe o que ele tem que fazer, qual técnica ele vai utilizar. E assim a gente vai. Eu tô falando especificamente do medo, mas Sim. a mesma coisa para raiva, para alegria, para tristeza, nojo, tudo reações corporais que a gente tem que saber, tem que se expor a elas quanto mais possível, para que a gente possa expressar reações adequadas com o que a gente quer. Se familiarizando, né? E vendo a melhor atitude. Né? No estoicismo fala bastante que quando acontece um fato, existe um tempo até a sua reação. Se você não parar para pensar, você vai reagir de forma errada a maioria das vezes, né? Porque a emoção vai aflorar ali, algo que você não está acostumado, né? Então você fazendo o que a gente chama às vezes, né, de o pensamento autógeno, né? Pô, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Só que a sua mente às vezes está visualizando algo não real. Então a gente tem que passar pelo real, né? Colocar a prova. Exatamente. E tem que ir buscando o maior leque de exposições possíveis. Boa. Agora o terceiro mandamento. Terceira disciplina consciente. Né? Chegamos na disciplina, né? Esse daí. Então. E engraçado que o termo, quando você pega essas duas palavras de forma separada, ele não tem a ver com o que a gente fala com eles junto, né? Só quando. Exatamente. Disciplina. Você pode nomear uma matéria, uma aula, essa disciplina. Uma pessoa disciplinada, uma pessoa que faz as coisas independente do estado emocional dela, né? Que tem diferente da motivação. E consciência, uma pessoa que é consciência é uma pessoa que se mantém de forma racional. Sim. Então, só que quando nós juntamos esse termo, né, que eu trato ele até como um termo especificamente operacional militar, eu quero dizer a pessoa que ela tem a capacidade de ver seus erros e se cobrar antes mesmo que outra pessoa cobre ela. Sim. Então, vamos pensar até na sua área aqui, né, de atuação. Pô, o cara trabalha com explosivos. Aí o cara vai lá, ele tá sozinho, nem tem ninguém vendo ele. Aí ele fala assim, eu vou pegar aqui, não sei como é que funciona, mas vou pegar aqui o fio verde e vou ligar aqui no vermelho.
Aí ele pegou aqui por desleixo, pegou o fio azul, que ele foi ligar, ele falou assim, meu, ó, quase cometi um erro aqui. Não tem ninguém vendo, eu vou deixar passar batido. Não. Aí você vai analisar qual que é o programa que eu tenho, qual que é o parâmetro que nós temos aqui de cobrança por erros. Ó, é ir lá e pagar um banho no lago. Sim. Então você vai sozinho, paga seu banho no lago. Sem que outra pessoa, porque isso daí faz com que você não cometa mais erros. Exatamente. Se você começa a espelhar suas cobranças na visão de outra pessoa, você passa a ser um vagabundo, preguiçoso, porque aí você começa a ser um charlatão, né? Sim. Você fala assim, meu, se não tem ninguém olhando aqui, vai dar certo. Então, a disciplina consciente é exatamente isso daí. Você tem ciência, você ter ciência, né, do que deve ser feito e você fazer sem que ninguém fique te cobrando. Eu acho que isso daí, ela transparece muito, né? O aluno, o candidato, quando ele quer ir para um curso operacional, esse aspecto, ele começa a transparecer no próprio treinamento. O que acontece muito, né? O cara fala assim, vou fazer o curso do GAT. Meu, é 1 ano treinando. Sim. Ah, mas eu conheço um fulano que 3 meses se preparou e deu certo. Não. Talvez esse fulano aí, ele tenha se preparado de forma específica por durante 3 meses, mas a bagagem que ele tinha anterior vinha condizente com o curso que ele ia fazer. Sim. Aí, beleza. Todo esse tempo de 1 ano, o cara ele não encontra ninguém para treinar, ele não vai achar piscina. Quando ele achar, não vai estar quente, vai passar por frio, vai passar por calor, e é aí que começa a autocobrança. Porque se ele começar, meu, tem um canga ali que treina comigo, eu vou chamar o cara. Aí o cara começa a se espelhar no outro. Não, ele vai comigo, então, se ele der certo de ele entrar no curso com esse canga dele, o cara for embora, ele vai junto. Porque é como se fosse o drive dele, né? Puta, mano, o cara ali foi, eu coloquei toda a minha energia nele. Sim. E é por isso que o cara tem que trabalhar, meu, tem gente para comigo? Legal, vamos treinar junto. Não tem, eu vou sozinho. Sim. Aconteceu isso muito comigo. Eu precisava de piscina para treinar, não tinha. Eu comprei uma bicicleta, eu morava ali em Santa Isabel e não tinha onde nadar. As piscinas ou eram muito rasas ou eu não podia nadar sozinho. Eu não arrumava ninguém para treinar, comprei uma bike, eu ia até Igaratá. 20 km de bike, corria mais 10 lá de terra, ia para a represa, nadava 1 hora, depois voltava. Loucura, mas sim. Se eu não fizesse, eu não ia sair. Sim. O que eu precisava. Então, a disciplina é exatamente isso daí. É saber o que deve ser feito e fazer sem que seja cobrado. Sim. 4º mandamento. Agora eu vou... Fica à vontade. O blog fala bastante, né? Da disciplina. De você acordar, chuva, sol. Exatamente. Só aproveitando que eu vi aqui, né? Esse livro aqui é bom porque assim, eu pego na ferida das pessoas, né? Porque até na parte de honestidade eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui na disciplina, eu dei exemplos aqui falando de treinamento, falando sobre erros e cobranças, mas uma coisa que a gente tem que se atentar são aquelas tentações que diariamente estão nos atingindo e não tem ninguém vendo, mas se a gente vacilar, ela vai levar a gente para o buraco. E quais são essas tentações? Aqui eu coloco exatamente os 7 pecados capitais. Sim. Que eu falo da soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. Cara, essas tentações, né, nós, enquanto humanos, estamos constantemente sendo bombardeados. Você havia até me falado hoje, pô, eu tô subindo aí, tô aqui na casa, tô subindo. Aí você demorou talvez um espaço de mais de 1 hora para chegar aqui. Aí precisava só de 1 segundo para falar assim, pô, tô aqui na minha cama quentinha, cara. Nossa, vou ter que ir lá mesmo, tô aqui no ar-condicionado, vou ter que pegar essa estrada para ir lá. Bastava 1 segundo você tomar recaída para você deixar tudo de lado e talvez furar contra seus próprios objetivos futuros. Sim. Porque começa assim, você fala assim, meu, é uma pequena falha só, é só hoje. Não. Aí começa só amanhã, é só depois de amanhã, daqui a pouco você está totalmente desviado, né? Eu falo aqui também na parte da luxúria, eu pego muito no pé do pessoal, porque assim, muitas pessoas não sabem, mas o casamento delas está rodando por água abaixo por causa de vídeos pornográficos de internet. Porque assim, é fácil encontrar. Sim. Então, às vezes o cara ele não tá bem com a esposa, ele tá numa briga, fala assim, em vez de eu lá me resolver com ela, eu vou aqui que é mais fácil. Exatamente. Só que o cara começa a ver coisas, criar expectativas que ele não vai encontrar na casa dele. Sim. E automaticamente que ele não encontrou, ele vai ficar com esse vácuo na cabeça dele, vai querer ser satisfeito como um desejo humano e ele vai começar a buscar fora. Exatamente. E aí, por mais que, mesmo que ele não faça nada de errado, só as atitudes dele farão iniciar uma dúvida na cabeça da esposa, né? Ou do esposo, serve para os 2 lados, né?
e aí começam as brigas e até cria uma separação. E a porta que o mal queria foi aberta, né? Exatamente. É só precisar uma vez. Exatamente. Você só precisa saber que existe aquilo dali, que fala assim, pô, esse negócio aqui é bom. Porque é bom para sua natureza terrena, mas talvez não seja bom, não vá de encontro com o que você quer para os seus objetivos futuros. Sim. Então tem que tomar cuidado, tem que saber o momento de dar um basta, né? Sim. Tem que ter essa disciplina aí. Próximo, espírito de corpo, né? Espírito de corpo, assim, ninguém vem sozinho. Ninguém. Então, quem acha que é o Rambo ele foi um filme e ficou no filme. Só. Aquele próprio cara que estava ali, se fossem situações reais, não daria certo, né? Então você tem que entender que a sua vitória depende da vitória de outras pessoas que estão junto com você. Não adianta, só o Renan vai ganhar, só o serviço vai ganhar, não, todo mundo tem que ganhar junto. E a gente tem um pensamento errado na nossa cabeça, às vezes, a gente acha que é uma competição. Não, porque para eu ganhar, fulano tem que perder. Não, e na verdade não tem. Tem como todo mundo ganhar. Sim. Tem uma história que a Amanda me contou uma vez. Uma pessoa ela precisava tinha dois grupos. Aí eles queriam. Uma precisava do suco da laranja e a outra precisava da casca. Aí começou a brigar porque, não, eu quero todas as laranjas. Não, mas eu preciso mais que você. Não, eu preciso mais. Bastava entrar no consenso, cara, eu só preciso do suco. Sim. A casca pode ficar para você. Sim. Então dá para cada um tirar a parte boa de algo e todo mundo ganhar. Não, para você sair vitorioso, não é correspondente que a outra pessoa precisa perder. Todos podem ganhar. Quando a gente traz para o enfoque dos cursos operacionais, não tem como o cara ser camisa 10. Não tem como. Não tem. O grupo vai ver. Exatamente. Ele vai se sabotar sozinho. Exatamente. Só o fato de ele querer sobressair aos demais já vai causar um certo desânimo ali. O clima não vai ficar legal. Sim. Então, o cara ele tem que andar de acordo, saber apoiar as vitórias do outro. Uma coisa que eu cito aqui, né? Vamos supor que a missão é explodir uma ponte. Para o cara chegar na ponte e explodir ela, não é porque ele é o camisa 10. Ele precisa de um bom homem carta, um homem bússola que vai conduzir ele pelo melhor caminho. O homem bússola, para ele ter a segurança de ficar olhando para baixo e calculando o azimuth, qual o caminho que ele vai fazer, ele precisa de um ponta e de um retaguarda que vai fazer a segurança dele. E todos os demais precisam de um bom comandante de equipe que vai ali e dar as ordens certas. Ó, cara, você não acha que é melhor a gente fazer dessa forma? E todos pensarem juntos, para que quando aquela missão lá de a ponte for explodida, não foi a vitória só do explosivista, foi a vitória de todo o grupo. Basta que um dê errado. Basta que o homem encarta, ele calcule a rota errada que todo mundo vai perder. Sim. Então, acho que esse é o principal foco aqui da falar do espírito de corpo. Você falou, eu lembrei de uma dinâmica de grupo que eu vi umas 2 vezes. Cada um tá com uma bexiga, aí o palestrante lá fala, quem terminar com a bexiga inteira, daqui 10 segundos, vai ganhar X reais. Aí todo mundo vai querer estourar do outro. Se todo mundo ficasse paradinho com a sua, todos ganhariam. Sim. Aí para você ver, né, onde que a pessoa, que é a facilidade de sempre querer ser melhor que o outro. Exatamente, é o nosso instinto, né? A competição, né? Mas isso é o instinto primitivo. Né? A gente consegue evoluir, né? Exatamente. Se bastava um pegar e falar assim, calma aí, dá um passinho para trás e falar, calma. E se ninguém estourar de ninguém, vai todo mundo chegar? A gente divide aqui, sai igualzinho para todo mundo. Exatamente. Beleza, legal. Boa. Então é isso. Quinto ou sexto mandamento? Vamos lá. Agora, chegando no sexto, é a flexibilidade. A flexibilidade, cara, ela tem a ver ali com, primeiro, com a resiliência, né? Sim. Por que a pessoa fala muito em resiliência? A gente está no status normal, aqui, basta você querer alguma coisa que vai gerar um estresse. Aí vai começar a vir pancadas, e a resiliência ela vai se manifestar quando? Você perder algo, você ter uma derrota, e saber voltar ao ânimo inicial de forma natural. Sim. Porque você não pode sofrer um tropeção, cair e ficar no chão a vida inteira. Né? Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui para dar, que eu coloquei no livro aqui. Um exemplo que eu uso assim, né, que eu lembrei agora, quando a gente fala, pô, vai para uma ocorrência de refém, cara, vai ficar 3, 4 horas lá. Se o cara nunca passou, né, por algumas provas do curso, de estar molhado, exato, fome, sono,
primeira oportunidade, falar, meu, não é para mim isso aqui, pô, vou ter que comer, e é a hora que vai dar o start para a equipe atuar. Exatamente. Então ele passou já no curso por várias provas que testou essa parte dele. Exato. Tem que ficar em pé, tem que ficar molhado, ou com frio, ou com fome, e a gente confia que o cara vai manter ali, né? Exatamente. Veio até outra situação na minha cabeça, que você está numa ocorrência, tá aquele nível, não, tá normal, tá bem tranquilo, não precisa de apoio não, daqui a pouco o negócio vira. Sim. Você tem que ter a flexibilidade de mudar o seu raciocínio para falar, agora eu preciso de apoio. Sim. Senão agora amenizou, não precisa ser tão agressivo. Então você precisa, essa mudança, você sentir a mudança de ambiente e se adaptar a ela, é o principal. O segundo aspecto que eu sinto aqui, que eu explico aqui da flexibilidade, é a necessidade de atualização constante. Cara, eu entrei na polícia em 2009, e eu lembro que naquela época estava saindo de cena os revólveres. Tinha cara, policial antigo, com todo respeito à opinião dele, né, porque ele sou muito bem antes que ele falou assim, não quero pistola. Eu quero ficar com o meu revólver porque eu sei que o meu revólver não falha. E ele tinha essa ideia na cabeça, enraizada, que não, meu revólver ele tem 5 tiros aqui, mas eu nunca falhou. Porque na cabeça dele, esse upgrade, né, que seria a pistola, não, ela tem capacidade para 15 disparos, mas ela vai dar pane, e se não ciclar lá tal. Mas você imagina esse cara atuando ainda hoje de revólver, né? Quando a criminalidade ela evoluiu, se armado de fuzil, de explosivos, então a gente precisa se atualizar. Outra coisa até que eu cito aqui, antigamente você saber navegar com guia de rua era um símbolo de distinção. Então você não passava por um tático de rota, né? Com todo respeito, eu não fiz o estágio lá, mas eu tenho relatos de amigos, mas do tático era a mesma coisa. Se você não soubesse ler o guia de rua, você não passava pelo estágio. Então, tinha cara que falava assim, não, esse negócio de celular e de GPS não vai travar, não vê esse negócio aí, não. Imagina o cara pensando assim hoje. Sim. Hoje você só pega e fala assim, rua tal. O negócio te leva, dá 3 ruas. Ferramenta, né? Dá 3 ruas alternativas, então a flexibilidade, eu coloco esses 3 pontos. Primeiro, a resiliência, depois mudança, adaptação ao ambiente, e o terceiro, a necessidade de atualização constante. Sim. Isso daí, para mim, é o que resume a flexibilidade. Boa. Depois vem o que? A versatilidade? A versatilidade, ela está no último, porque na sequência ela foi utilizada a ordem alfabética. Tranquilo. Mas não que tenha uma prioridade. Mas no próximo aqui seria a honestidade, né? A honestidade, aqui também eu bato bastante na ferida, né? Dos nossos desejos humanos primitivos, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente falar em crime. O cara que é desonesto é o cara que cata dinheiro. Catar dinheiro é crime. Então, tipo assim, não dá nem pra gente falar que é honestidade. A honestidade, ela vai muito mais além. Ela está nas atitudes que você toma, fazendo certo porque é certo. Então, eu tô aqui no estúdio, tenho ciência que todas as câmeras estão aqui, apontadas para mim, e você sai e deixa uma nota de R$100 aqui. Beleza. Aí eu tô vendo, a câmera tá ligada, eu não vou pegar a dinheiro do cara. Mas na minha cabeça, eu não estou pegando porque eu tenho medo de represália, a câmera tá ali. Mas você muda de cenário. A gente tá aqui nessa sala, você sai sem querer, você deixa cair aqui uma nota de 20. Eu tô olhando e falo assim, não tem câmera aqui, eu pego e coloco no meu bolso. Então, é até aquela questão da ética e do caráter. O que é ética? É o que nós fazemos quando estamos sendo observados ou quando estamos dentro de um grupo de pessoas. Sim. E o caráter é o que nós fazemos independente do que os outros pensam da gente. Exatamente. Então, a honestidade ela está exatamente relacionada a isso. E eu coloco também aqui algumas razões base, né? O que provoca a nossa desonestidade? Primeiro, o desejo de poder. Nós, enquanto seres humanos, todos nós queremos ser bom em algo. Todos nós. Então, você procura algo para se destacar, que seja para você ou que seja para o próximo. Porém, o nosso limite é respeitar o limite do outro. Sim. Eu não posso querer ser bom às suas custas. Né? O outro, busca de vantagens. Nós vivemos pela sobrevivência. Embora a gente parece que não perceba, né? Porque hoje os meios comerciais ficaram muito, muito fáceis. Você trabalha, tem dinheiro, você vai no mercado, você compra comida. Sim. Aí você consegue comprar mais caro, mais barato. Mas basta esse sistema todo comercial cair, que a gente vai ver quem é quem. Que aí a loucura por comida, exatamente, o cara sair pegando do outro. Então, exatamente isso, busca por vantagem. Então, você tem que se segurar a ponto de falar, isso aqui é meu por direito, mas isso aqui não é. Então, separar os dois lados. E por fim, eu falo aqui
desejo de ser aceito. Esse desejo de ser aceito é onde eu acho que eu mais pego nas pessoas também, porque a gente tem está enraizado na nossa cabeça que a desonestidade é algo de pessoas más. Mas não é. Às vezes pessoas boas são desonestas. E isso porque ela tem medo do que as outras pessoas vão achar dela. Sim. Então, às vezes ela está no grupo aqui, ela cometeu um erro, ela nega esse erro dela porque ela tem medo do que vão falar. Porque ela quer estar sempre sendo aceita. Ela, não, eu quero ser o queridinho de todo mundo. Mas não, exatamente. Você tem que ser justo, né? Independente se você vai ser aceito ou não. Então, a honestidade, ela quebra alguns paradigmas de, só uma pessoa que é ruim, só uma pessoa que é má, ela é desonesta. Não, pessoas boas também causam, cometem desonestidades. Um exemplo que eu dou aqui, né? Existe uma coisa chamada margem de manobra, que psicologicamente é que a gente acaba fazendo. Eu cito que uma vez eu estava no mercado, na época da pandemia, aí o cara pegou, tinha lá um totem. Para que serve o totem? Você limpa a sua mão e entra no mercado. O cara sacou lá o potinho de álcool em gel dele e começou a encher. Quando você pega essa atitude, é fácil você ver, o cara foi desonesto, porque ele mudou a finalidade daquele objeto. Então, ele colocou no bolso dele, mas ele usou de uma margem de manobra para caso ele fosse interpelado, por que você pegou lá? Fala assim, é só álcool em gel. É só um pouco. É uma coisa do cara que furta caneta. Fala assim, é só uma caneta, cara. Então, o faltoso, né, o desonesto, ele busca parâmetros para manter a imagem honesta dele, quando na verdade ele é um desonesto. É a mesma coisa que a gente fala, a balança da desonestidade. O cara que se usa da balança da desonestidade é o cara que ele faz assim, eu vou cometer uma atitude, só que assim, será que vão achar que eu sou honesto? Então ele não está baseando as condutas dele no caráter dele. Ele está vendo o ambiente e ele está demandando uma grande energia para ver o que os outros pensam, ver o que os outros acham dele, ver quem pode estar observando. Sim. E ele deixa de ter personalidade própria. Colocando um peso, né? Exatamente. Às vezes as pessoas falam, isso aqui pesa mais do que um furto do que um roubo. Só que se o cara faz no pouco, né, imagina no muito. Exatamente, é exatamente isso daí. Então, a nossa cabeça ela acaba fazendo alguns artifícios, né, de forma natural. Então, a primeira coisa que eu peço, você, primeiramente, procure entender que naturalmente nós somos desonestos para que você possa trabalhar com isso. Porque se você começar a achar que você nasceu honesto, você vai falar assim, tudo que eu faço está certo. Então, vamos inverter o peso. Vamos falar assim, eu nasci desonesto, tenho que trabalhar com as minhas condutas. E aí você começa a ver, começa a assim, eu ia fazer tal coisa, mas não é certo. E aí você começa a corrigir. Ela está muito atrelada à parte interna, não tem a ver com o outro, tem a ver com o que você pensa sobre você mesmo. Isso tem a ver também com o que está no livro, que é o id, o ego e o superego. Exato. Né? É o que vai controlar. Nós temos alguns, né, instintos primitivos que, se a gente não tiver o controle, é errado. Só que passa pela cabeça, né? Exato. Às vezes, qualquer... o cara pegou 1 milhão. Caramba, talvez eu pegaria também. Aí fala, não, claro que não. Pô, isso é desonesto. Mas aquele primeiro pensamento pode ser o errado. Exato. O que vai fazer o equilíbrio a gente trabalhar na evolução, né? O inconsciente é o primeiro a falar, pega. Pega porque, assim, é natural, cara. A gente quer sobreviver, a gente quer ter o máximo de vantagem com o mínimo de esforço. Só que aí fala assim, calma aí. Tem o outro também, eu tenho que pensar no outro. Não é só sobre mim. Sim. Estamos em um grupo, uma equipe. Então, você vê que os mandamentos eles vão se interligando, né? Sim. Se você evitar um atrelado ao outro. Verdade. Qual o próximo? O próximo, iniciativa. Iniciativa, eu resumo assim, não há vácuo no comando, né? Então, assim, quando eu falo pro cara ele ter iniciativa, ele é um cara inquieto. Porque às vezes você coloca lá, você pega uma agenda e fala assim, essa semana eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você coloca 3 objetivos para a semana. Eu vou fazer um treino aqui na terça, um estudo na quarta e um trabalho na quinta. Quando você termina essas atividades, você está com os outros 2 dias aí e a metade dos demais livres. Sim. Se você não tiver iniciativa para sanar problemas posteriores que podem aparecer, né? Fazer um planejamento, uma camada ali de emergência. Mas e se acontecer tal coisa? Você não está pronto para o que pode acontecer, né? Então, na parte financeira, o pessoal fala assim, se você tem apenas uma fonte de renda, você está um passo da pobreza, né? Eu vou falar isso daí. E tem muito a ver com a iniciativa. Então, cara, vai buscar trabalho. Se você está aqui parado, a Amanda sofre muito com isso, porque assim, ela fala que eu sou viciado em trabalho. Mas aqui, na verdade, eu me acostumei a ser inquieto, e principalmente porque eu me baseei nesse mandamento. Porque quando eu falo muito, pessoal,
tudo que você faz uma vez, você faz algumas vezes. O que você faz algumas vezes, você faz tudo. Então, quando você acostuma a ser inquieto, beleza, vou procurar trabalho aqui. Aí, beleza. Meu, terminei. Cara, mas pode ser que na semana que vem eu precise fazer tal coisa também, então eu vou antecipar. Aí você você passa a ser mais produtivo. Sim. E isso daí tanto é para você, quanto para as tarefas que vai influenciar todo o seu grupo. Então, beleza. A gente está aqui hoje, aí você estava vindo para cá, meu, só vou vir para cá e na hora a gente vê o que vai acontecer lá. Não, você está vindo para cá, meu, tem que ter microfone, tem que ter a câmera, fazer contato com o convidado, ver se está confirmado, tenho que ver aqui tal coisa. Semana que vem, quem que vai ser o próximo? Já faz contato com. Então, é essa sempre inquietação. Lá na frente. Exatamente. A iniciativa é sobre isso, basicamente. Legal. Aí partimos aqui para a lealdade. A lealdade nada mais é que a honestidade externada, né? Sim. Então, todos nós. O ser humano, a partir do momento que ele viu que não dava para viver sozinho, que ele tinha que caçar, cozinhar, se reproduzir, se proteger de predadores, ele falou assim, eu preciso de um grupo, porque aí eu divido nas tarefas, cada um faz uma parte e não pesa para ninguém. Sim. Só que quando os seres humanos se juntaram, começou a falar assim, cara, começou a ter treta, porque eu não penso igual ao dele, um quer ser melhor que o outro, o meu ponto de vista não é igual ao dele, ele não pensa igual eu, então aí começou a ter essas divergências. E aí começou a violência, agressões, então para que isso fosse sanado, criaram-se grupos de regras, então eu falo aqui da lealdade. Tem dois tipos de lealdade, né? As regras estabelecidas, né? A regra geral de convívio, e tem também ao grupo que você pertence. Igual nós estamos hoje em grupos especializados. Nós temos, né, que seguir os mandamentos, né? As ordens, as leis, as normas de trabalho, né? Que são para os materiais, mas também nós temos a lealdade com os nossos amigos. Eu não posso fazer alguma coisa que vai prejudicar o outro. Eu não posso chegar assim, eu vou tomar iniciativa nisso daqui porque vai ser bom para mim. Não, cara, aquele cara eu tenho que pensar nele também. Então, você toma atitude pensando no grupo e jamais você pode vender o seu parceiro pensando num benefício instantâneo, né? Eu até coloco aqui, né, a parte do Brothers in Arms, né? É um dos capítulos que tem aqui. A partir do momento que você vai para uma tropa especializada, tem algumas coisas que já está escrita nas entrelinhas. A primeira delas é assim, se eu pedir apoio, o apoio vem. Não tenha dúvida. Sim. A gente está aqui agora conversando. Se deu um problema aqui fora, assim, eu tô num senhaço, eu vou ligar para alguém. Você vai ligar para qualquer pessoa do seu trabalho, o cara vai dar um jeito, ele vai vir. Sim. Ele vai cavar um buraco que ele vai aparecer, mas vai. E é exatamente essa lealdade, porque ao mesmo tempo que você espera isso dos outros, os outros também esperam de você. Sim. Então você se faz presente pro seu parceiro e o seu parceiro vai se fazer presente para você. Sim. É basicamente isso aqui também. É questão da reciprocidade, né? Exato. E não é aquele fazer esperando algo em troca, porque você sabe que vão fazer. Né? Exato. Eu vi um palestrante americano, não vou lembrar o nome, e coincidentemente, um dia depois o G4 também fez, G4, né, aquela empresa de treinamentos, eles falaram sobre a mesma coisa. Se basearam no SEALs, que foi feita uma pesquisa, um estudo lá, onde eles estavam jogando no gráfico, né? E pontuando o que valeria mais, se era a performance do candidato, ou do empreendedor, ou do profissional, ou a lealdade e confiança. E chegou ao critério, né? Que a confiança e a lealdade acaba sendo mais produtivo do que a performance do cara. Exatamente. Aí eles estão trazendo isso para as empresas do mundo corporativo. Você quebra as pernas aí do camisa 10. Sim. O camisa 10 ele só pensa nele. E na verdade ele não... Vamos pegar o Neymar lá. Uma seleção só com o Neymar não vai ganhar. Ele depende lá do zagueiro. Todo mundo, Neymar, porque virou um nome comercial, né? Então, não, Neymar, realmente, isso daí é bom, deu uma profissão pro cara, mas ele sabe disso, só que nós também precisamos saber que ele depende do zagueiro, do centroavante, do ponta, né? Senão não tem como ganhar. Boa. Qual que é o próximo, Renan? O próximo é a liderança, cara. A liderança, eu trago uma nova forma de ver aqui, né? Porque a liderança, ela parece como um negócio bonito, né? Não, cara, és um líder, né? A gente pensa muito... A liderança é uma maldição, cara. O Homem-Aranha, né? Exatamente. É uma maldição. Todos vem as responsabilidades. Exato, cara. Então, essa bagagem que a gente carrega hoje, quando eu fui começar, né? Esse negócio de rede social, né? Porque a rede social, para mim, hoje é uma forma de
divulgar o trabalho que eu faço, que é as aulas que eu ministro. Se eu não estou na rede social, não vão saber que eu dou aula e eu não vou conseguir chegar em outras pessoas. Então, quando eu exponho minha cara a tapa lá, tá minha cara desse tamanho lá, quem que é o Renan? Eu estou mostrando para essas pessoas quem sou eu e eu não posso mais errar. Sim. Não adianta chegar e falar assim, cara, você é para ser operador especial, você tem que ser honesto, trabalhador. Aí quando você vai ver minha vida pessoal, eu tô em casa, na preguiça. É a frase que eu uso aqui, palavras convencem, exemplos arrastam. Exatamente. O Clímaco, a gente até ministra aula juntos na Hello. Tem aulas que são dele lá. E uma coisa que a gente pensa igual, a gente fala assim, Renan, a gente só fala o que a gente faz. Sim. Então a gente não propõe nada para o aluno que a gente não faz. Porque tem muito, não, o aluno faz isso daqui porque você está numa melhor condição que isso aqui. Não. Se eu estou propondo uma travessia, a gente vai fazer essa travessia com você. E o Clímaco maluco, ele vai junto, ele é louco. Renan, vai, me carrega até lá, deixa a minha cadeira aqui, eu vou fazer com esses caras. E ele vai lhe dar um show nos caras. Flutuabilidade, o cara chega, eu não sei flutuar. Aí o Clímaco vai, cara, olha, já tá flutuando. Então, exatamente, tem essa questão enraizada, essa maldição. E a gente nunca mais pode parar. Então, assim, eu quero ser livre, sabe? Aqui vai ter penalidade. Os custos serão maiores que os louros. Né, a cobrança será bem maiores que os louros, né? Ainda na liderança, não sei se você ia falar ou não, só a diferença, né, da democrática, isso, eu falo aqui. Primeiro eu passo falando que a liderança ela tem que ter dois caminhos, né? O líder, para a empresa dele, quando fala assim, você vai ser o líder da minha empresa. Então ela espera que ele conduza bem os negócios. Só que o líder, ele fica ali, ele é o elo entre, assim como o sargento é o elo entre a tropa e o comando, né? O líder, ele fica também nessa condição, porque ao mesmo tempo que ele tem que produzir para a empresa dele, ele tem que cuidar do relacionamento da equipe dele, que nada adianta ele só, pessoal, vamos trabalhar para a gente, e o pessoal lá tá... como tá a equipe lá. Você tem que saber como é que tá o cara, primeira coisa que você faz, você chegou com a sua equipe, vai tomar um café junto com o cara, porque você conhece o cara no café da manhã. Sim. Você vê um cara que é contente, tá bem, sempre o cara tá rindo, daqui a pouco os caras tá lá, tá cabisbaixo. O que tá acontecendo? Tá pegando. E uma palavra que você consegue dar com esse cara, você consegue trazer ele para o mundo de volta, porque todos nós passamos por problemas, né? Inclusive o líder vai passar por isso, e nem sempre todo mundo vai estar bem, é natural, né? E você tem que trazer esse cara de volta para o mundo e falar assim, na moral, hoje você vai descansar. Não quero trabalhar, não. Hoje você vai para sua casa, vai tirar um dia com a sua família. Sim. Então ele tem que ter esses dois olhos, tanto para a produtividade quanto para a equipe dele, né? Sim. E depois as formas de liderar, né? Que são formas clássicas, né? Existem várias outras, mas a gente foca nelas porque elas ficam bem transparentes, né? Que é a democrática, liberal e autocrática. A autocrática ela está relacionada ao chefe. O chefe manda e pronto, porque ele tem poder de mando, ele tem poder de punição. Sim. Então o cara executa porque o chefe está mandando. E é simples assim. Sim. O que acontece com isso no longo prazo? A produtividade cai, porque o cara ele passa a direcionar a energia dele para não ser punido. Sim. Então, assim, eu vou fazer só o que aquele cara manda. E não entende o propósito. Exato. Né? Não, o que ele mandou, eu faço. A liderança liberal, eu sei que algumas sessões lá da empresa Google trabalha assim. Chega pro cara e fala assim, eu quero tal resultado. Abraço, manda o cara para casa dele e o cara produz. Porque o cara trabalha com criatividade, então é uma forma de liderança. E existe a democrática, que eu acredito que é o que nós mais utilizamos, principalmente nesse meio que operacional, que assim, você chama todo mundo, fala, pessoal, a gente tem essa pendência, como é que a gente vai resolver? Aí você escuta todos, você dá um peso para a voz de todos, é lógico, você vai dar um peso maior para a voz do especialista, a gente vai estar aqui e tem que tomar uma decisão sobre bombas. Cara, eu vou ouvir você. Eu vou tomar uma decisão sobre um tiro de precisão. Eu vou ouvir o cara que ele é o sniper do grupo. Sim. Então você vai dar um peso maior para o cara que é especializado e o líder, ele vai escutar todo mundo e vai chegar no consenso. Pessoal, baseado no que eu ouvi aqui, eu vou tomar essa decisão. Então nada é tipo assim, é só eu, não. Foi baseado no que o grupo fez e ele, pessoal, a gente está tomando essa direção por causa disso. Sim. E eu vejo que é a mais produtiva. Sim, porque o grupo ele se sente parte da decisão que está sendo tomada e ele faz por si próprio. Você demonstrar confiança, né, no grupo, só que independente da decisão final ser a sua, você ouviu a todos, né, e de repente a sua ideia inicial acabou mudando. Exato. Você, né, abraça a ideia ali de outro policial que foi melhor que a sua. Até. Exatamente. E o líder ele tá com a pele em jogo. Sim. Ele tem que saber falar só, pessoal, respeito a decisão de vocês, agradeço, mas
como é o meu que está na reta, eu tô achando que eu penso de outra forma, eu vou tomar essa decisão. Pode acontecer. Não quer dizer que ele é autocrático. É porque a decisão é dele. A decisão final é dele. Boa. Então, são as 3 lideranças que a gente cita. Aí chegamos, estamos finalizando aqui já, hein? Falta só 2. Chegamos aqui na perseverança. Cara, a perseverança eu acho que é a maior ferramenta que eu usei até hoje, né? Porque a perseverança é você não desistir, cara, por nada. Não toca o sino por nada. Você colocou na sua cabeça aquilo que você quer, vai. Eu cito aqui que existem algumas nuances, né? Quando você está procurando algo. Quando você fala assim, ó, eu vou buscar tal coisa, eu vou buscar o curso do GAT, vou buscar o curso do COI, eu quero ser o maior vendedor dessa empresa. A partir do momento que você cria um objetivo, cara, sabe quando você está procurando, você pensa, ó, vou comprar um tênis, aí do nada começa a aparecer anúncios para você. Então, é basicamente assim que o universo atua, só que é no sentido contrário. Sim. Newton explicou esse acontecimento como uma lei da ação e reação. Quando você demanda uma força em um determinado sentido, automaticamente uma força igual, só que no sentido oposto. Isso denota na face, eu vou fazer tal coisa, pronto. Sim. O universo começa a trabalhar para te fazer parar. E aí que a perseverança vai entrar, você não parar. Você colocou o objetivo, é isso que eu quero, beleza. Fecha seus olhos do que vai acontecer e vai. Eu coloco aqui também que a perseverança ela não pode ser a ferramenta principal, mas sim a auxiliar. Por que eu digo isso, né? Eu vou até tentar encontrar as palavras corretas aqui, ó. Você fala assim, eu vou buscar tal objetivo. Por vezes, esse objetivo ele é muito custoso. Sim. Talvez esse objetivo ele não vai te levar onde você quer. Como eu citei, a minha primeira ação, quando eu queria entrar para uma unidade militar, eu falei assim, não, eu preciso trabalhar. Só que eu comecei a trabalhar em mercado, eu falei assim, pô, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Sim. Então não adianta eu ser perseverante nisso, que não ia me levar para o meu objetivo. Sim. Então, primeira coisa, ali sua perseverança é capacidade de raciocínio. A perseverança é a última coisa que você vai utilizar. Primeiro você arruma a casa, ó, eu quero nesse objetivo que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que passar no concurso, eu vou comprar cursinho, nem não sabia que tinha cursinho. Ah, não, vou ler o livro 10 vezes, vou ler 10 vezes, beleza. Então esse caminho vai me levar até lá. Pode ser que demore, mas vai, beleza, é o que eu tenho em mãos. Então eu vou nele. Sim. E foi o que eu falei para você, comecei a ler livros, perseverança. Agora você imagina, eu vou passar num concurso, mas ó, tem um livro ali de química, aí você vai ver o concurso que você quer fazer, não cai química. Então um exemplo bem chulo, mas é uma coisa que eu falo, a perseverança é a última ferramenta que você vai utilizar e ela tem que ser auxiliada por inúmeras outras. Você analisar o ambiente, ver quanto vai te custar, se realmente você está disposto a pagar o preço. Acontece muito com alunos, né, candidatos a cursos operacionais. Essa imensa quantidade de pessoas que tocam o sino e vai embora. O cara, ele viu, né? Primeiro, vamos dar um exemplo aqui. Puta, eu acho muito legal o serviço do GAT, os caras ficam de capacete balaclava. Ele se vê naquela imagem, mas ele não sabe o preço que foi para estar ali. A hora que ele vê esse preço, assim, cara, essa dor, cara, mais não. Então, talvez ele não colocou no papel o preço que fosse custar. Ele falou assim, não, vou ser perseverante nisso, e aí é só eu treinar aqui que dá. Não, é muito mais além. Né? Existe todo um preparo, abnegação, e outra coisa que tem relação com a perseverança é que você tem que estabelecer prioridades. E às vezes eu cito nos podcasts, né, para tentar agregar maior conhecimento, mas eu nunca vi ninguém falando essa frase aqui, que o problema das priorizações, quando você vai priorizar algo, não está no que você focou. O problema está em tudo que você deixou para trás. Então, quando você fala assim, eu quero essa caneca, o problema não vai estar na caneca, vai estar talvez nesse microfone, nesse livro, que tudo aqui que você deixou de se atentar. E vai ser daqui que você vai tomar as pauladas, os escorregões, empurrões. Então, mantenha-se firme e saiba que vai acontecer. Sim. Alguém vai aparecer para te atrasar. Saiba disso. Então, sabendo o que vai acontecer, você já está se preparando para os percalços que vão acontecer no caminho, né? Legal. Bom, perseverança acho que é isso. E por fim eu falo da versatilidade, cara. A versatilidade, ela está relacionada à mutabilidade. Eu até cito aqui a história do pato. Porque eu já vi algumas pessoas contando a história do pato de forma pejorativa. Assim, mas fulano é o pato, não faz nada direito. Mas a questão não é que o pato não faz nada direito, ele faz tudo, ele está capacitado. Então, vamos ver quem que é o rei da selva. Juntou lá o leão, juntou a águia, o tubarão e o pato. Aí
quando o Pato foi voluntário para sorrir da selva, todo mundo riu, né? Pô, o Pato, parece um brincante, né? Beleza. Aí foi a primeira prova. Aí qual que eram os requisitos da prova ali? Nós vamos passar por todos os ambientes que a mãe natureza nos proporciona. Sim. Aqueles que vencer todos os ambientes ao rei da selva, beleza. Aí foi a corrida. Chegou na corrida, o tubarão de cara já foi desclassificado. Ó, não sabe andar, beleza. Aí subiu lá. O leão foi o primeiro colocado, a águia foi tropeçando, né? E o pato também foi tropeçando, mas completou, beleza. Aí a segunda prova, os ares, o domínio sobre os ares. O leão desclassificado, não sabia voar. A águia primeiro colocado e o pato ali foi do jeito que sabia, voava um pouco, caía, voava mais um pouco, mas chegou, beleza. E chegou na última prova, que é o domínio sobre as águas. Só tava quem? O pato e a águia. A águia não sabia nadar nem na água, ficou desesperada, falou assim, esse ambiente eu não conheço. O pato foi como sabia ali, aquele jeitinho dele, mas completou. Ou seja, até que ponto é bom a gente ser um super-homem? Eu sou o melhor corredor daqui. Beleza. Mas será que se a gente tiver uma missão que você precisa atravessar um rio, você vai conseguir? Sim. Será que se você precisar escalar essa montanha, você vai desempenhar isso daí para mim? Será que você não vai tremer de medo? Então, às vezes a gente tem que ver a versatilidade sobre esse ponto, né? E eu trago a visão da versatilidade para esse lado das operações especiais num determinado sentido. O cara, ele tem que saber fazer tudo, mas isso não abre mão para que ele não tenha uma especialidade. Sim. Cara, você quer ser caveira? Legal. Porém, a primeira coisa que você faz quando se formar, não é o curso de caveira, não é o último. É o primeiro, é o começo, porque você vai ter que buscar a especialidade. Sim. Não sei se você vai ser mergulhador, explosivista, vai trabalhar com altura, mas você vai ter que buscar alguma coisa para fazer. Porque quando a equipe for consultada sobre algo, existe a necessidade de um especialista. Mas todo mundo sabe fazer? Todo mundo sabe fazer tudo. Porém, nessa matéria, você é o especialista. É você que vai ministrar as instruções e vai dar os pareceres técnicos. Legal. Então, é isso daí, cara. Boa. Renan, os 11 mandamentos aí, acredito que você falou, né? Da forma que deveria, até mesmo para o pessoal, gostei desse tema, é verdade, eu sou falho nisso, é legal para mim, né? Tentar buscar. Isso daqui eu já estou estudando há muito tempo, mas a gente tem que entender que é um conjunto, né? Exato. E independente do livro, fala um pouco lá só do seu curso, onde que eles podem te achar, se mesmo assim alguém tiver dificuldade, quiser, né, tá se aprimorando, e uma consultoria, que a gente acabou de falar que é mais fácil, com o apoio de outras pessoas que já passaram e são exemplos disso, né? Exato. Vamos lá. O meu foco hoje é auxiliar candidatos a cursos operacionais, né? É o que eu vivo para fazer. Então, o cara, ele quer fazer um curso operacional, ele não conhece ninguém que pode auxiliá-lo, ele não sabe onde buscar informações. Então, eu ministro algumas aulas para Hello que vai dar o direcionamento. E como que eu baseei nessa aula? A minha história de vida. Juntei esses 8 anos de preparação que eu tive, os erros e acertos, eu exponho para o cara. Falei assim, eu fiz isso daqui, eu fiz isso, deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui eu vi dar certo, isso aqui eu vi dar errado. Então, o cara, ele aumenta a gama de conhecimento. Junto a isso, nós temos outros instrutores, nós temos médicos, a parte de física, que o clínico auxilia, tem a nutricionista, psicólogo. Então, a gente vai formando uma equipe multidisciplinar que auxilia o cara. Bem especializado. Exatamente. Porém, qual que era o ponto fraco, né, dessa mentoria aí? Ela só é voltada para quem é policial militar, porque eu não abro ela para civil, porque o pessoal entra em contato, eu quero fazer. Eu falo, desculpa, mas eu não vou te enganar, porque na minha cabeça eu estou enganando o cara. Porque se é algo voltado para o cara passar no curso operacional e o cara é civil, né? Eu falo assim, cara, desculpa, eu não quero. Então, né, civil, empresários, militares, qualquer área da vida que vai auxiliar, né? Em que pese estejamos falando aqui das operações especiais e dando uma ênfase também nessa parte civil, né? E no terceiro momento estamos trabalhando, né, uma mentoria que será, essa sim será voltada para o público civil e será baseada nesse livro. Legal. Essa daí, assim, é expandir a mente do cara, porque por vezes o cara, ele não teve aquela orientação necessária que talvez fala assim, cara, você precisa estudar, porque tem cara que chega lá na minha rede social e fala assim, cara, como é que eu faço para passar no concurso? Aí você fala, pô, mas é tão óbvio, né? Aí você pega um livro e estuda. Procura tal pessoa que ela vai te preparar. Como é que eu faço para nadar? Cara, tem que ir para uma piscina e nadar. Você tem que... como é que eu faço para perder o medo de altura? Dito, né? Então, a ideia é exatamente essa daí, abrir esse novo leque. Assim, eu acredito que não é algo que será recente, porque estamos trabalhando, estamos começando o projeto, né? Para saber como é que eu vou ajudar. Porque, assim, se eu ver que falo assim, não vou atingir meu objetivo, eu não vou fazer. Sim. Então, acredito que daqui a uns 3 meses nós teremos já essa
pelo menos a assertividade, ó, o trabalho vai acontecer e vai ser dessa forma, mas será baseado no livro. Então, para quem quer conhecer um pouco do nosso trabalho, a porta de entrada é o livro aqui dos 11 Mandamentos das Operações Especiais. Legal. E onde que te acham? Legal. Instagram, Renan U. Almeida. E também tem a página da High Low Cursos, que é onde nós ministramos os cursos, né? High Low Cursos. Inclusive, aproveito a oportunidade. Boa. Te dar essa caneca aí nossa aí, que é da nossa mentoria. Tocar o sino nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção, que é o lema que eu carreguei pra minha vida toda aí. Top. Obrigado. Eu gosto de presente, né? E vou deixar depois lá no final, tá? Vou aproveitar antes da mensagem final também, retribuir aí. Obrigado, cara. A lembrancinha, a caneca que você tá bebendo água. Depois eu levo pra Amanda também. Legal. Só fiquei sabendo depois que ela viria, né? Quando você mandou a mensagem. E Renan, aquela mensagem que eu sempre peço, né, pro convidado deixar no final, que a princípio será vista, né, por todas as pessoas, através de revistas, outdoor, rede social, televisão. Qual seria essa mensagem? Cara, eu diria assim, ó, acostume-se com o desconfortável. É muito fácil a gente estar nadando conforme a maré. Porém, quando você começar a ganhar volume, você começar a aparecer mais, seus planos derem certo, as coisas vão se inverter e você tem que estar acostumado a trabalhar com talvez pessoas que não te querem bem, pessoas que não estão querendo seu sucesso. Esteja preparado para isso, porque senão você vai parar e seus sonhos, que são os seus principais objetivos de vida, não serão concluídos. Então, estamos aqui numa passagem, né, em nossas vidas, e você está agregando conhecimento a todo tempo. E se você fosse pegar uma pessoa que seja, e vamos imaginar na figura do seu neto, se fosse contar uma história no final, tenho certeza que você não gostaria de falar para ele, ó filho, ó meu neto, quando aconteceu tal coisa, eu decidi parar. Então, quando você coloca na sua cabeça, ó, vai acontecer pedras no caminho e eu vou transpor elas, pronto. Se você internalizar isso daí, pronto, cara, nada mais te para. Boa, ótima mensagem. Renan, obrigado, tá, mais uma vez, de verdade. Eu costumo falar que o nosso tempo é o bem mais precioso, né? Então, acredito que você, né, dispôs do seu tempo, às vezes de estar com a esposa ou fazendo outras coisas, os seus projetos, mas agradeço pela confiança, né, de ter aceito o convite e por ter acreditado no nosso projeto. Espero que Deus continue te abençoando aí, tenha muito sucesso pela frente. Tranquilo? Renan, obrigado mesmo. Obrigado. Verdade. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá? Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. Se inscreva no nosso projeto social, que é o apoia-se/Força e Honra Podcast. Depois, quem quiser tem os vídeos explicativos lá. Se inscrevam no nosso canal, né? Ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo. Meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Força e honra.